Hoje eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Bom, nós estamos juntos mergulhando no livro de Tiago e nós entramos numa parte onde o Tiago nos convida a lutarmos contra as nossas tentações. E ele nos dá alguns conselhos se nós quisermos vencer as tentações. E o conselho que Tiago nos daria hoje é o seguinte: se você quiser vencer as suas tentações, lembre-se de quem Deus é. Eu queria te fazer uma pergunta: qual é o atributo de Deus? Qual é a característica que mais te chama a atenção em Deus? E Tiago vai fazer um panorama sobre algumas características de Deus. No versículo 16, ele nos convida a não nos deixarmos enganar, ou seja, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Ele começa dizendo que Deus é aquele que dá boas coisas. No versículo 17, ele disse assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então Deus é bom e doador, e tudo que Deus faz, tudo de bom que existe no mundo, vem de Deus. Mas Deus também é aquele que está acima de todos. Ainda no versículo 17, o Tiago vai usar expressões como vem do alto e Pai das luzes, fazendo a referência à grandiosidade de Deus, ou seja, Deus está acima de todos, ele é poderoso. Mas Deus também é constante. No versículo 17, bem no finalzinho, o Tiago vai dizer que ele não muda como sombras inconstantes. Ou seja, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é confiável. E, gente, como se não bastasse essa lista tão linda, no versículo 18, o Tiago nos diz que Deus é o nosso Criador, que nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, por sua decisão, nós fomos criados. Ele não só nos criou, mas também nos deu um novo nascimento por meio da palavra da verdade, que é o seu evangelho. E Tiago encerra nos dizendo que Deus nos dá um propósito para viver. Ele diz assim: a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós fomos criados não para viver reféns dos nossos pecados, das nossas tentações, mas para viver os propósitos benditos de Deus. A ideia de Tiago é que um Deus tão extraordinário como esse jamais poderia provocar uma tentação para nos fazer cair. Essa consciência de quem Deus é deve nos constranger e nos impedir e nos impelir a resistir às tentações. Nós somos as primícias de Deus, os seus frutos especiais, e nós não podemos viver por menos do que isso. Por isso que a minha oração é que toda vez que você estiver diante de uma tentação, você se lembre de quem Deus é. Que você troque o pecado que gera morte para viver como Deus te criou para viver. Que você pense nisso, que Deus te abençoe e que você mergulhe nessa palavra.